história da democracia, numas eleições autárquicas, um canal de televisão propõe organizar debates com todos os candidatos com assento nas Assembleias Municipais em todos os concelhos de Portugal continental, ou seja, 278 debates. E Oeiras é o que nos traz aqui hoje. Oeiras é um dos concelhos mais dinâmicos da área metropolitana de Lisboa, 175 mil habitantes, combina uma forte componente residencial com polos empresariais e de inovação tecnológica, concentrando algumas das maiores empresas mundiais e centros de investigação do país. Segundo o INE, Oeiras é o concelho com maior rendimento bruto declarado por habitante, é forte a pressão urbanística e é hoje palco de um debate intenso sobre o futuro do seu território, da sua paisagem e da vida dos seus municípios. Um concelho que nos últimos 8 anos tem estado a ser gerido por Isaltino Moraes, liderado por Isaltino Moraes e com maioria absoluta. Assim, a composição da Câmara temos 10 vereadores, mais o Presidente, uma vereadora independente, um vereador do PSD, outro do PS e 8 vereadores, mais o Presidente da lista de Isaltino Moraes. Vamos conhecer ao detalhe? Vou passar a apresentar os nossos convidados, aos quais agradeço desde já terem aceitado o convite da Conta-lá para aqui estarem presentes. Isaltino Moraes, que é o histórico presidente do Oeiras, com mais de 30 anos de poder local, concorre como independente com a candidatura Inovar Oeiras e conta, desta vez, com o apoio do PSD. Carla Castelo, da coligação Evoluir Oeiras, que inclui Livre, Bloco de Esquerda e Volt. Depois temos Bruno Mourão Martins, da Iniciativa Liberal, Ana Sofia Antunes, da coligação PS-PAN, Pedro Frazão, pelo Chega, Sandra Lemos, pela CDU. Vamos ao primeiro tema. Propomos falar de habitação, com certeza um tema que vocês dominam e conhecem bem. Oeiras está entre os concelhos com valores de casas para arrendamento e compra mais elevados da área de Lisboa, o que provoca uma certa pressão, ou elevada pressão, quer nos jovens, quer em famílias de classe média ou baixa. Apesar de Oeiras ter um rendimento bastante elevado, isso não significa que não esteja aqui um problema. Isaltino Moraes, vamos começar consigo. O Alto da Montanha, 64 habitações, com rendas acessíveis, financiados por fundos europeus, pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Por que não escalar este exemplo? Dar-lhe mais dimensão, para poder responder às reais necessidades dos habitantes do concelho? A questão da habitação em Oeiras é uma experiência única em Portugal. Porque não há nenhum município em Portugal que construa habitação nova como nós construímos. E o caso do Alta Montanha, está a ser replicado por todo o concelho. O Alta Montanha são 64 apartamentos, mas nós estamos neste momento temos em construção mais 750. É o suficiente para responder aos problemas? Não é o suficiente. Vamos lá ver, apesar da classe média forte que o Oeiras tem, e essa é uma das marcas das minhas candidaturas e dos meus mandatos, é a defesa da dignidade das pessoas. E, portanto, a nossa experiência remonta aos anos 80, finais dos anos 80, quando este concelho estava enxabeado de bairros de barracas por todos os lados, que já não está na memória de muita gente, não é? Portugal também era outro. Há apenas 30 anos, aquela zona de Algés ainda estava cheia de barracas, milhares de barracas, na estrada de circulação até o Alto dos Barronhos. O Alto dos Barronhos, o Alta Montanha, eram zonas de barracas. E, portanto, além das 750 que estão em construção, vão ser lançadas muito rapidamente. Ainda esta semana vou ter uma reunião com o Secretário de Estado da Habitação para finalizarmos isso. Mais 750 na Estação Radramal. Os 750 estão a ser entregues. Eu entreguei há dias, falou no Alta Montanha, entreguei há poucos dias 20 casas nos Aziprestes, mais 17 na Junça, estão em construção 750 e, além das 750 que vão ser lançadas na Alta Montanha, estamos a preparar já mais 2.500. Quer dizer, portanto... E essas para os próximos 4 anos ou é para daqui a Não, as 2.500 até 2030. 2030. Portanto, são financiadas como? São financiadas uma parte pelo PRR, outra parte com financiamento com crédito e a outra parte com o orçamento da Câmara. Por exemplo, nós temos um programa que é único em Portugal, o Programa de Habitação Jovem, que é um programa que consiste na aquisição dos edifícios degradados. A Câmara Municipal compra todos os edifícios degradados que estejam à venda no concelho, são recuperados e são entregues a jovens. E, portanto, aí estamos a falar de um financiamento por ordem dos 80 milhões de euros,
que é exclusivamente financiada pela Câmara Municipal. Um jovem que quer sair de casa dos seus pais, foi criado num concelho de Oeiras, quer sair de casa dos seus pais, na sua perspectiva, tem facilidade em poder comprar uma casa no concelho onde nasceu? Não. Esse é o grande problema. Vamos lá ver. Então vamos olhar para isso. Em Portugal, fez-se como a avestruz, meteu-se a cabeça na areia durante mais de 20 anos. E aqui em Oeiras também. E, portanto, construíam-se, começamos mal. Aqui em Oeiras construíam-se, ou melhor, no país, até 2007, construíam 100 mil casas por ano. De 2007 para cá passaram a construir-se à volta de 6 mil. Em 2014 alterou-se a lei dos solos, acabou-se com os solos urbanizáveis. A Câmara Municipal de Oeiras comprava terrenos, prédios degradados com potencial construtivo a 400 euros ao metro quadrado. Hoje é a 1.600 euros ao metro quadrado. Portanto, o Estado foi o grande especulador na área das políticas de habitação. O que pode o poder autárquico fazer para limitar essa especulação no mercado imobiliário? O poder autárquico não tem competência para limitar a especulação que é feita pelo Estado. Quer dizer, quando o Estado acaba com os solos urbanizáveis e apenas ficam os solos urbanos, o que é que terminou? Que os terrenos subissem em exponencial, multiplicaram, triplicaram, quadriplicaram o preço. Mas não querem ver isto. E então perdem-se da demagogia de dizer que há casas de volutas, que há não sei quantas casas de volutas e que essas casas de volutas têm que ser ocupadas. E eu digo, realmente têm que ser ocupadas, mas têm dono. Para serem ocupadas, portanto, têm que ser expropriadas. A solução passa por duas medidas. Primeiro, construir habitação pública. Nós temos 2% de habitação pública em Portugal. O Oeiras tem 5%. É fundamental que o Estado e as autarquias locais, naturalmente, continuem a investir na habitação pública para disponibilizar às famílias carenciadas e às famílias da classe média que não têm condições de comprar no mercado ou arrendar. Por essa Europa fora, a Espanha, que é o mais próximo de nós, tem à volta de 15% de habitação pública. Vamos para a França, Itália, tem 25%. Os países nórdicos têm 45%. A Áustria tem 65%. Nós temos 2% de habitação pública. E somos um país pobre. Quer dizer, portanto, é fundamental que o Estado e os autarquias locais construam mais habitação nova. Ora bem, para resolver o problema da classe média baixa e das famílias carenciadas. Repare, foi alterado o regime que está há pouco tempo. Mas só permite que se reconvertam terrenos rústicos urbanos para construir habitação pública destinada à renda apoiada ou renda acessível. Não permite, por exemplo, que se construam casas... Isaltino Moraes, para os seus eleitores que estão a ver neste momento, diga-lhes, se és jovem, vais ter a oportunidade de comprar uma casa no teu concelho. Não vai. Pode assumir esse compromisso com os jovens? Repare, se me quiserem ouvir, ninguém assume esse compromisso. Mas eu assumo, eu estou a dar habitação aos jovens do concelho. Eu já estou a dar habitação jovem. Eu estou-lhe a dizer, vamos lá ver se... Vamos tentar respeitar os tempos do outro, senão eu prometo que não interromperei ninguém. Eu não me interromperei ninguém. Isto é um debate vivo. Ora bem, somos pessoas e todos nós somos com certeza apaixonados por aquilo que fazemos. Portanto, vamos respeitar. Estou a dizer o que é que estamos a fazer em Oeiras. Sim. Mas o que é que responde a este jovem? E desde logo para que fique claro, Oeiras é o número 1 em Portugal em matéria de habitação pública. É tão simples como isto. Portanto, não há nenhum município para Portugal que esteja a fazer o que nós estamos a fazer. Há municípios aqui à volta cheios de barracas, liderados por partidos que se candidatam a esta Câmara e que têm milhares de barracas. Que partidos? O Partido Socialista, por exemplo, porque os outros partidos... O Partido Socialista tem milhares de barracas. Tem barracas na Amadora, tem barracas em Almada, portanto, em Oeiras não há barracas. Quer dizer, porquê? Porque temos esta política há 40 anos, quer dizer, desde 86, que nós trabalhamos na habitação e na habitação pública. Outras perspectivas. Mas deixe-me terminar. Num minuto, por favor. Para haver um minuto, ora bem. Habitação apoiada, habitação acessível. É fundamental que sejam criadas condições para que as câmaras municipais também possam construir casas a custos controlados e que possam pôr no mercado para vender a famílias que têm condições de comprar a esse preço casas, por exemplo, que têm 3 em 4 a 180 mil euros. Falou no Alta Montanha, ficaram-se a 180 mil euros cada apartamento. Do outro lado da rua são vendidas a 600 mil. Portanto, nós o que precisamos é de mais terrenos disponíveis para construir mais habitações, para poder, por exemplo, nos anos 90, a Câmara de Oeiras vendeu 1.500 casas a famílias que tinham condições de comprar, a custos controlados. Portanto, são estas diferentes dimensões, apoiada, acessível, venda a custos controlados, habitação jovem. Repare, nós até estamos já a dar alojamento a professores, fomos pioneiros nisso. Não é? Portanto, a habitação pública em Oeiras é uma prioridade há 40 anos, vai continuar a ser e, portanto, temos o maior problema de habitação pública em Portugal. Vamos ouvir outras perspectivas. Pedro Frazão,
Foi inevitável ouvir os seus comentários. Olá, muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os candidatos e também saudar esta iniciativa do Conta Lá por este verdadeiro trabalho nacional. Obrigada. Destes debates que estão a fazer Pedro, por todo o país. Propõe, quando falamos de habitação, promete maior controle nos contratos públicos e auditorias. O que é que isto significa na prática? Claro que sim, Ana Sofia. Repara uma coisa, nós ouvimos aqui o senhor candidato e atual Presidente da Câmara dizer que o país meteu a cabeça dentro da areia durante 20 anos sobre a habitação pública, e Oeiras não é uma exceção. O Sr. Presidente, que é agora recandidato, é aqui autarca e é Presidente de Câmara desde 1985, portanto há 40 anos que é aqui Presidente. E não pode dizer agora, de repente, que a culpa de um oeirense, como a Ana Sofia disse muito bem, que tem filhos e que quer que os filhos fiquem a morar próximo de si, não consiga arranjar aqui um apartamento ou uma casa, que é isso que se ouve, todos nós ouvimos isso quando andamos aqui por Oeiras. Portanto, não se pode fazer como aqui o candidato Isaltino Moraes, dizer que o país se escondeu da habitação pública e que a culpa é do Governo Central, todos os benefícios são da autarquia que comandou e todas as culpas são do Governo Central. Tudo o que fez bem foi iniciativa da Câmara. Tudo o que faz de mal é por causa das competências do Estado. Isso não pode ser visto dessa maneira porque, de facto, se é verdade que Oeiras está no lugar cimeiro na habitação pública, continua a ser o primeiro dos últimos e a nós não nos interessa ser o primeiro dos últimos. Porque é que nos interessa? Porque é que nos interessa? Eu já lá vou, Ana. De que é que nos interessa? Depois não temos tempo para falar de todos os temas. Peço desculpa, mas deixou o Dr. Isaltino Moraes falar durante quase 10 minutos, agora não pode estar a apressar. Não pode estar a coartar a minha resposta. Não pode que seja assim, eu estou a falar há apenas 2 ou 3. E, portanto, o tempo está a ser cronometrado, portanto não há dúvidas quanto a isso, e não é por mim. Mas os nossos telespectadores estão com atenção e viram que o Dr. Então, Isaltino Moraes falou livremente sobre tudo aquilo quanto quis falar e eu tive que interromper, obviamente, porque o que disse é altamente revoltante. É altamente revoltante porque nós sabemos que na habitação pública Oeiras continua a ser o primeiro dos últimos, e isso não nos interessa, continua a ser um município que levanta esta bandeira com o dinheiro dos outros, com o dinheiro do IRU, com o dinheiro do Estado Central, com o dinheiro, quando fala em investimentos, a Ana Sofia perguntou muito bem de onde é que vem esse dinheiro, falou no PRR, o Dr. Isaltino Moraes disse que era também dinheiro da Câmara, mas disse que em 180 milhões de euros destes grandes projetos, só 15 milhões é que vêm da Câmara. E, portanto, esta Câmara, que é uma Câmara rica, é a Câmara do país que mais recebe impostos, como disse muito bem, porque tem famílias que pagam muito IRS e tem a derrama. Tem empresas que pagam muito IRC e tem a rama, tem IMIs absolutamente milionários. Ser feito mais, e, portanto, obviamente que podia ter sido feito mais. Se calhar, se esta presidência de Câmara não andasse com as construtoras de civis e as construtoras e as imobiliárias a tentar arranjar os negócios do imobiliário, onde esta Câmara é muito culpada também pela falta de oferta no município. E, portanto, para ir à sua pergunta, que me falava de auditorias, essas auditorias vão encaixar exatamente, por exemplo, nos bairros municipais que já existem. O nosso grupo municipal, dos deputados municipais do Chega, já perguntou a este Executivo onde é que está o mapa dos devedores à Câmara, das pessoas que estão nos bairros e não cumprem. Onde é que estão os mapas das atualizações das rendas? E é isso que o Pedro Caso seja eleito quer ver ao detalhe, certo? Onde é que está a lista, Ana Sofia, da atribuição das casas camarárias? Por que tipo de critérios de atribuição? Este Executivo, deste Presidente, não dá isso, não dá essa informação à Assembleia Municipal. É por isso que nós queremos, já pedimos ao Ministério Público, já comunicámos também ao Tribunal de Contas, mas nós queremos a informação. Portanto, para lhe dizer que quando eu ganhar esta Câmara, eu tenho a certeza que vou ganhar esta Câmara, porque as pessoas estão fartas deste Presidente que está aqui há 40 anos. Quando eu ganhar esta Câmara, a primeira coisa que eu vou fazer é mandar fazer uma auditoria às contas da Câmara, aos ajustes diretos, que também temos que ir falar sobre isso, aos ajustes diretos desta Câmara, mas, obviamente, às pessoas que estão no bairro, porque nas pessoas que estão nos bairros municipais há muitas pessoas honestas que precisam de estar nos bairros, mas há muitas pessoas que não merecem estar lá. 6 minutos e 30 foi o seu tempo. Muito obrigado. Registro. Contamos na próxima ronda. Ana Sofia, tem um compromisso ambicioso. Quer criar 2.500 casas com renda condicionada até 2030. Com que metas anuais, com que tipo de financiamento é que pretende fazer? Bom, antes de mais, muito bom dia, muito obrigada por esta oportunidade. Tentamos fazer aqui uma avaliação objetiva daquela que tem sido a evolução da realidade da habitação no concelho de Oeiras nos últimos anos. Oeiras podia ter feito, de facto, muito mais e não fez. E é isso que é trabalhar contra esse prejuízo que estamos a tentar dar passos.
Dados por data, em Oeiras existem cerca de 87 mil habitações, públicas e privadas, 4 mil delas são públicas, 4 mil são as que existem neste momento e, portanto, não podem ser contabilizadas aquelas que estão em construção e que certamente em tempos breves contarão para esta estatística, o que, no entanto, dados também do Pordata, nos diz que nos últimos 10 anos foram construídas em Oeiras um total de 1.284 fogos de habitação. Isto é insignificante. E, portanto, insignificante face às necessidades do conceito. Às imensas necessidades e aquilo que podia ter sido feito. Estes projetos, como o do Alto da Montanha e outros que estão em construção e que estão a ser financiados pelo PRR muito largamente, aliás, programa criado e negociado a nível comunitário pelos governos do Partido Socialista, não todos, mas certamente alguns deles já poderiam ter avançado muito antes do que avançaram. Porque estes projetos estavam aprovados e licenciados pela Câmara de Oeiras há muito tempo e não avançaram porque a Câmara de Oeiras não quis, fez outras opções, porque decidiu investir o dinheiro noutras prioridades diferentes e definitivamente não, certamente tão incisivas e tão importantes como a questão da habitação. Ando na rua desde maio e aquilo que mais ouço as pessoas dizerem é: gosto muito de viver aqui, gosto muito do meu concelho, há duas coisas que me preocupam, a mobilidade e a falta de habitação para os meus filhos. E, portanto, este é um problema que a Câmara já podia ter começado a resolver e não resolveu porque não quis. Não quis, por exemplo, porque decidiu investir e endividar-se para construir um megalómano novo edifício para instalar os serviços camarários. Era preciso? Provavelmente sim. Se calhar daquela dimensão é que se calhar não. E por isso o nosso objetivo vai no sentido de não apenas dar continuidade à implementação destes projetos PRR, que são 750 candidaturas camarárias e que estão a terminar de ser construídos. Os outros 750 são construção do IRU e não da Câmara e, portanto, a Rádio Naval está a ser construída nessa medida. E não vou aqui pronunciar-me sobre a questão da adequabilidade de ser ou não o IRU a construir, essa seria uma questão que nos levaria muito mais tempo, mas é preciso mais. É preciso mais porque neste momento, e não sei onde é que estão os 5% de habitação pública, de fala o Sr. Presidente, nas minhas contas isto dá 2,5% de habitação pública que temos neste momento em Oeiras. Para terminar, e, portanto, para terminar, 2.500 fogos adicionais de habitação a renda acessível, que é esta que precisamos para a classe média, que não consegue ficar aqui e que está a abandonar as famílias que estão a ficar idosas sozinhas e sem acompanhamento. O que é uma renda acessível, na sua perspectiva? Uma renda acessível é aquela que é calculada e que neste momento em Oeiras se cifra, de acordo com a fórmula oficial, num valor que fica entre os 570 e os 840 euros mensais. E, portanto, não é uma renda social. É uma renda para outro tipo de valores. Além disso, queremos estimular o modelo das cooperativas. Entendemos que localizando em sítios que não signifiquem uma demasiada pressão demográfica, pressão excessiva do ponto de vista da construção, é possível desafiar cooperativas a construírem e nós reunimos com pelo menos duas que estão nessa disponibilidade e, noutra medida, explorar o modelo das parcerias público-privadas que, através da cedência de edifícios municipais com a construção de privados, venham a ser remunerados em diferentes modelos negociados de diferentes formas para construir essas mesmas habitações. Obrigada, Ana. Carla, defende programas para a habitação também acessível e de renda controlada para jovens. O foco aqui muito nos jovens. Pode-me dar um exemplo prático? Nós, antes de mais, saudar a todos, saudá-los a vocês e quem nos acompanha. A coligação Evoluir Oeiras, que é formada por 3 partidos, mas nasceu de um rap de cidadãos, do movimento Evoluir Oeiras, defende habitação pública, mas as políticas de Isaltino Moraes têm precisamente agravado o problema da especulação imobiliária. E tem agravado esse problema da especulação imobiliária aumentando os preços, desde logo porque Isaltino Moraes faz um cavalo de Troia para construir em terrenos rústicos, destruindo terrenos de reserva agrícola, dizendo que só dessa forma é que consegue dar habitação a preços acessíveis e nós sabemos que não, porque vemos, por exemplo, a alienação de património público, imóveis municipais que têm sido vendidos a privados, precisamente a fundos imobiliários e privados, onde para construírem, não é acessível, exatamente, para construírem habitação de luxo. Portanto, aquilo que nós defendemos, desde logo para os jovens, porque sabemos que muitos jovens têm de ir para outros concelhos, vão viver para Sintra, para a Amadora, para outros concelhos, porque não conseguem pagar uma renda em Oeiras, e aquilo que nós defendemos para os jovens e para as pessoas da classe média
é programas de habitação cooperativa, portanto, um apoio às cooperativas de habitação. Já entraram em negociações para falámos, nomeadamente, com cooperativas que estão interessadas em que o município ceda terrenos ou imóveis, terrenos urbanos, como é evidente, não vamos estar a ir para terrenos rústicos. E seriam quantas casas, Carla? Seriam, Sofia, eu não lhe vou dar aqui um número, ao contrário aqui do que o PS faz, porque o que nós queremos fazer é trazer os privados, as cooperativas, com um fundo alavanca, precisamente para a criação dessas cooperativas, cedendo também imóveis municipais, terrenos que estão disponíveis, e é preciso que surja o levantamento desses terrenos que já tínhamos pedido e ainda não foi divulgado, e também com uma via verde para a criação das cooperativas. Agilizar processos, é isso? Agilizar processos. Obrigada. Também, deixe-me só aqui dizer mais 2 coisas, que é, nós temos de ter critérios e transparência na atribuição das casas para a habitação, a renda apoiada. As tais pessoas que precisam mais e que que vivem com rendimentos muito baixos. Temos de saber realmente quem precisa e dar essas casas a quem necessita delas. Bruno, a sua perspectiva é um bocadinho diferente, mas toca aqui também a alguns pontos. Mas corrija-me se eu fiz uma leitura errada do seu programa. Defende muito estímulo do mercado, portanto, estimular o mercado, mas também agilizar os processos de licenciamento para novas habitações. Que incentivos específicos é que está a querer referir? Bom dia a todos. Saudar os meus colegas de painel, saudar quem nos vê, obviamente. Saudar a vossa iniciativa. Começar também por lamentar a ausência do PSD e do CDS neste debate. Portanto, basicamente, abdicaram, deixaram o taticismo ganhar, renderam-se e não estão presentes para discutir aquilo que é o futuro da Oeiras. Sobre a habitação, aconteceu aqui uma coisa fantástica, não sei se repararam, que é o Bloco de Esquerda, o LIVRE e o PS a querer ir buscar os privados como a Iniciativa Liberal defende. Portanto, foi curioso de se ver. Nós reconhecemos o diagnóstico... Por isso é que eu disse que havia pontos em comum. E é curioso, lá está, a Oeiras é um sítio fantástico, em que vemos um modelo socialista a querer usar os privados para resolver um problema. Mas qual é a sua visão? A nossa visão é muito essa, ou seja, e falou-se aqui, nós reconhecemos o problema, reconhecemos o que tem sido feito, reconhecemos o passado da Oeiras, e é importante falar sobre o passado da Oeiras, porque foi também abordado aqui, fala muito sobre um problema da habitação que foi resolvido, mas no nosso entender também se traduziu hoje num conjunto de problemas que hoje existem, de pressão imobiliária que existe por causa da pressão das pessoas em Algés, Carnaxide. Quem quiser estacionar demora 1 hora para procurar um estacionamento. Já vamos falar de mobilidade. Ou seja, mas é só para dar esta nota de que nós reconhecemos o passado, mas também reconhecemos que o passado trouxe um conjunto de problemas que hoje existem por essa falta de planeamento. A primeira coisa que nós vemos naquilo que é o nosso programa, dentro daquilo que é o resolver o problema da habitação, basicamente é garantir essa uniformização do Conselho e garantir que os sítios onde são construídos têm capacidade para responder no futuro, seja mobilidade, seja serviços, seja comércio, seja escolas, seja centros de saúde, e não termos casos como estão agora a conseguir Miraflores, com uma densidade populacional que vai aumentar já uma zona de si pressionada. Sobre a solução em si, nós temos uma série de questões de propostas dentro do programa, simples de licenciamentos para reabilitação, etc. No nosso entender, não é a Câmara que tem que fazer essa reabilitação. Pode perfeitamente os privados, incentivar os privados a que o façam, e há incentivos fiscais que o pode fazer nesse sentido, mas nós queremos ir mais longe na parte da habitação. Na parte da habitação, falou-se aqui também, o Autoridade Moraes falou do exemplo nórdico. O exemplo nórdico é um bom exemplo daquilo que nós estamos aqui a falar, tal como falou o Bloco de Esquerda e o PS. Holanda, 30% do parque é público, habitacional é público, e é feito por privados. Então, os privados têm que construir, têm que gerir, têm que arrendar e têm que fazer essa gestão. E é isso que nós propomos para Oeiras, modelos semelhantes que funcionam noutros países. Não tem que ser a Câmara a construir, não tem que ser a Câmara a fazer essa... Até porque isso tem questões graves naquilo que é o futuro de Oeiras. E nós vemos isso hoje, olhando para as contas da Câmara. Eu sei que eu e os Alteneiros temos uma questão com as contas, temos sempre alguns picardias com as contas. Mas olhando para as contas de Oeiras, nós vemos efetivamente problemas graves de dívida a longo prazo, fruto desses gastos que a Câmara faz, que não tem que ser a Câmara a fazer. Se olharmos para a autonomia da Câmara, desceu 10 pontos em 3 anos. Para a salvabilidade passou de 21 para 5. Ou seja, há problemas graves que têm que ser endereçados e há outras formas de o fazer, envolvendo privados, para o conseguir fazer. Sandra, no seu caso, a sua candidatura
promete combater aquilo que chama de mercantilização do direito à habitação. Que medidas fortes para, e que tanto defende medidas fortes para a regulação das rendas, que medidas concretas são essas? Então, quero desde já saudar todos os presentes e agradecer o convite. A CDU baseia as suas propostas em factos que são conhecidos de todos. Ou seja, nós sabemos que Oeiras vive uma crise imobiliária muito impulsionada pela especulação, mas também por falta de políticas públicas eficazes. As que existem, mas são manifestamente insuficientes, como já foi referido. Nós temos propostas no sentido de mais construção a custos controlados e... Tem um número que possa partilhar connosco? Não tenho um número. Eu acho que todas as iniciativas, todos os programas vão ter que avançar, porque realmente a crise é para ser resolvida no imediato, é urgente. Não é difícil dar uma volta ou falar com os oeirenses e perceber que muitas famílias, e fala-se muito dos jovens, mas eu centro mais a minha preocupação nas famílias deste concelho que não conseguem, e de classe média, e que não já para não falar nas mais carenciadas, e que não conseguem manter as suas habitações e que não conseguem pagar a renda e que passam por dificuldades económicas e financeiras. Sandra, mas para os habitantes do concelho, pode-me dar um exemplo de uma medida prática? Claro que sim, a que seja visível? Já lhe referi uma, a construção de habitação a custos acessíveis. Mas não me quer dar um número, não é? Sim. Já percebi também. Mas também políticas que peguem nas habitações devolutas deste concelho e que as ponham ao serviço de programas que pratiquem rendas a custos controlados. Quem é que poderia financiar esses projetos? Nós temos que ir a todo lado, não é verdade? Nós temos que, a própria Câmara tem que ter essa política também, tem que financiar, mas depois temos que aproveitar todo o PRR, todas as possibilidades que estão à nossa mão. Agora, nós temos mesmo é que resolver os problemas dos oeirenses. Outra proposta que nós também, e que acompanhamos a proposta do apoio a soluções que sejam mais próximas das populações, mas acima de tudo que resolvam os problemas de quem cá está e não consegue ficar. Muito bem. Paulo, eu sugeria agora olharmos para a gestão financeira da autarquia. Vamos olhar um pouco para isso e eu peço que sejam bem mais breves do que foram até agora, porque disparámos completamente os tempos e quer dizer que vão ser penalizados se não forem tão breves. As minhas questões vão ser tão diretas quanto possíveis, portanto peço a vossa capacidade de síntese. Para vos enquadrar, portanto, Oeiras apresenta uma situação financeira robusta, com uma elevada autonomia, dívida controlada e liquidez crescente. Mas apesar desta saúde financeira, a gestão de Isaltino Moraes tem sido muito contestada pela oposição e de forma particularmente dura pelo Chega. Pedro Frazão acusa Isaltino Moraes de falta de transparência e de estar ligado a interesses instalados. O vosso slogan é: se querem tirar a corrupção, votem no Frazão. Fez declarações na CNN a dizer que vai limpar a corrupção do município. Quer partilhar connosco que suspeições fortes de corrupção é que tem? Claro que sim, Paulo. Eu agradeço-lhe muito esta oportunidade e, de facto, essa tirada eu fiz na CNN, dizendo que se quer acabar com a corrupção, vota no Frazão, se bem que o meu lema aqui, é o que está pelos cartazes do Chega por todo Oeiras, é libertar Oeiras. E, portanto, elas são um bocadinho complementares, digamos assim, porque em Oeiras toda a gente sabe que aqui o atual Presidente de Câmara está envolto em muitos negócios com falta de transparência. Alguns deles envolvem a própria família, como há pouco... Sim, mas isto estamos a falar de corrupção, é uma acusação bem mais séria do que falta de transparência. Eu queria ver se o que eu lhe pergunto que informação é que tem que possa partilhar sobre a suspeição... Qual é a linha que divide a corrupção, o tráfico de influências ou o peculato para benefício próprio? A linha é muito ténue. Mas é preciso ter provas e não apenas suspeições. Paulo acha lícito contratar a própria filha para serviços de psicologia por mais de 100 mil euros por ano? Eu não acho nada, não acho nem tem que achar. Pronto, a lei tipifica isso. Então, se não acha, agradecia que me deixasse responder. Se não acha, deixe-me responder, que é para eu poder transmitir a minha mensagem, não é? Porque essa técnica que
alguns senhores jornalistas têm de interromper a cada 15 segundos, realmente, além de ser muito aborrecida, não ajuda a fazer transmitir então responda a mensagem, à pergunta que eu lhe fiz. Nem me ajuda a mim a responder à sua pergunta então inicial. Responda, por favor. Se de facto faz a pergunta com retidão de intenções e quer que eu realmente responda, tem que me dar pelo menos uns 30 ou 45 segundos para responder à sua pergunta inicial. Muito obrigado. E então, dizia eu que em Oeiras nós vemos esta névoa de negócios, de negociatas, que, como disse, envolvem a própria família do Sr. Presidente, mas envolve também vereadores. Soubemos recentemente que uma das vereadoras tinha viajado para Las Vegas e para São Francisco e depois também ficámos a saber que tinha viajado para Istambul com o seu namorado, que por acaso é presidente de uma das empresas municipais mais ricas e que nessas viagens, que custam vários milhares de euros ao erário municipal, até gastam 2.800 euros em motorista. Isto é corrupção, é peculato, é tráfico de influências. Bem, o que é facto é que não é lícito, nem sequer é moral. E depois temos também que falar novamente na habitação, porque também é muito estranho que estes projetos que foram anunciados aqui, que já agora estes projetos... Não, mas é que tem a ver com isto, sabe, Paulo? Porque estes projetos que foram aqui anunciados do PRR, para já, vamos ver se eles estão construídos até 31 de dezembro de 2026, porque temos que saber se Bruxelas não aumentar o prazo do PRR... Mas que isso não tem nada a ver com a corrupção, que era o que estávamos a falar. Sabe porquê que tem a ver? Porque estes empreendimentos aqui em Oeiras são quase todos atribuídos, sabe a quem? À Teixeira Duarte. A Teixeira Duarte, a quem o município ficou a dever 55 milhões de euros, ou negociou 55 milhões de euros de dívida por causa do SATU, aquele mamarracho, aquele elefante branco que existe em Oeiras, o tal metro de superfície que nunca acabou de ser construído e que aqui este executivo disse com grande circunstância que tinha tirado um coelho da cartola e que tinha conseguido que a Teixeira Duarte lhe perdoasse 55 milhões de dívida que estavam prometidos para acabar o projeto. Pois afinal essa promessa se calhar tem a ver com esta concessão de tantas obras a essa empresa de construção civil. Portanto, tudo isto está... E existem muitas outras coisas que, de facto, não abonam na transparência. E, portanto, de facto, o Chega está aqui para libertar Oeiras destes meandros e desta governação de há mais de 40 anos de que os oreirenses estão muito fartos. Carla Castelo, da coligação Evoluir Oeiras, tem sido uma oposição ativa dentro da Câmara e tem atuado com uma voz constante de denúncias sobre a gestão de Isaltino Moraes, contestou diretamente procedimentos do uso de recursos públicos, nomeadamente os casos dos almoços pagos pela Câmara, ações urbanísticas controversas, exigiram auditoria externa à empresa municipal Municipia, que tinha a ver com o negócio entre a empresa e o governo de Moçambique, sendo que a própria Câmara fez essa auditoria e não encontrou ilegalidades substanciais. Pergunto-lhe, mantém o compromisso, se for eleita, de executar auditorias externas independentes anuais à Câmara de Oeiras? É muito importante que os oeirenses e as oeirenses saibam que há uma força que, independentemente de estar no poder ou na oposição, escrutina e trabalha de forma séria para o bem comum. Nós, relativamente à Municípia, aos casos dos almoços de luxo, ao caso da contratação da filha de Isaltino Moraes e a tantos outros casos, o que fizemos sempre não foi lançar boatos ou informações ou corrupção para o ar, mas sim fazer questões e pedir documentos. Os documentos que tivemos acesso, nomeadamente aos contratos com a filha de Isaltino Moraes, ou os documentos que continuamos a ter acesso, ainda sempre com bastante atraso, dos gastos com almoços ou viagens, etc., mostram que continua a não haver a devida transparência. Isaltino Moraes fez um despacho após termos conhecimento dos almoços de luxo, almoços, jantares, lanches, fez um despacho que esses almoços teriam de ter uma justificação de interesse público. Faz sentido. Também teria de estar escrito quem eram as pessoas, quem é que comeu aquelas refeições. Ora, continuamos a ter informação e temos essas faturas e esses mapas de despesa sem nada disso. Portanto, mesmo após um despacho do Presidente a dizer que deve haver transparência, e deve, no fundo, então responda à minha pergunta. Se for eleita,
se for eleita, nós também achamos que é muito importante fazer uma auditoria, sim. Mas a questão inicial tinha a ver com as finanças da Câmara. Nós vemos, porque estamos no Executivo, a quantidade de propostas de alterações orçamentais permutativas e modificativas que vão ao longo e que foram ao longo deste mandato a reunião de Câmara. Isso para nós quer dizer que se faz uma gestão muito à vontade. Ou seja, não é uma gestão com um planeamento rigoroso e que se siga esse planeamento. Muito bem. E nós vemos, por exemplo, o tal edifício monstruoso mas que isso a Ana falaremos estava mais a à falar frente, há pouco, se me já derem vai tempo, a 75 isso milhões não, de euros. Mas isso é uma outra questão que falaremos mais à frente. Isaltino Moraes, o que é que se propõe fazer perante todas estas suspeitas e acusações de forma a que fique tudo esclarecido e que este clima de suspeição sobre a Câmara de Oeiras se deixe existir? Nada, porque não há nada a fazer. Eu compreendo a oposição e estes candidatos que têm muita dificuldade em apresentar políticas, medidas, na medida em que agora está no topo daquilo que são os indicadores de desenvolvimento económico e social neste país. E, portanto, procuram desviar as atenções. Veja bem, o candidato do Chega vem buscar, então, uma dívida da Câmara Teixeira Duarte de 55 milhões de euros. Isto é ignorância pura, quer dizer, é mentira. A Câmara Municipal nunca teve dívida nenhuma a Teixeira Duarte. A Câmara Municipal teve uma parceria a propósito do SATU e os compromissos, os gastos de exploração eram da responsabilidade da empresa. Quando a Troika mandou fechar a empresa, a Teixeira Duarte assumiu as responsabilidades que tinha e, portanto, teve que integrar a dívida, a despesa que tinha tido. Ora, é melhor não dizer disparados, não me interrompeu, porque eu ouvi aqui democraticamente, em silêncio, eu não interrompo ninguém. A técnica provocatória... Não, vamos respeitar, também não permitiu as minhas interrupções, portanto não vamos fazer a técnica provocatória para mim não dá. Esta coisa de intimidar jornalistas ou intimidar não sei quê, eu também não tenho medo. Não tenho medo do Chega, não tenho medo de nada, não tenho medo de ninguém. Portanto, o senhor candidato, calce e espere. E não manda calar, era o ora que bem, faltava. calce e espere pelo seu Quem está a moderar o debate são os senhores jornalistas. Respeito democraticamente. Mas o senhor estava a mandar calar. Nós temos aqui uma opção. Ou me deixam fazer o meu trabalho, ou venham para aqui e fazem o meu trabalho. Acho que faz Portanto, muito vamos bem. respeitar as regras. Eu não posso permitir que o mas seu candidato me mande calar e me estique o dedo. Muito bem, mas isso já vai acontecer e eu peço a sua contenção nesse tipo de diálogo. Está bem, mas temos regras. É um diálogo, é um debate com regras e sabe quais são que eu partilhei com todos vós. Portanto, vamos respeitar. Não permita a parte, desculpe. Então vamos continuar. Vamos continuar. A mim não me mandam calar. É que a mim não me mandam calar. Senão a coisa começa a ficar... Começamos a ficar com o caldo entornado. Pedro Frazão, vamos tentar dar tempo. Sim, mas eu espero que o Sr. Candidato não me volte a mandar calar nem me volte a esticar o dedo. Portanto, temos realmente o caldo entornado. Vamos deixar-os de mentiras. A Câmara Municipal nunca teve dívida nenhuma a Teixeira Duarte. Nunca teve dívida nenhuma a Teixeira Duarte. Desculpe lá, está a fazer algo que não nos vai permitir dialogar. Não estou a fazer nada. Compromete-se a não mandá-lo calar outra vez. Não. E eu espero que se comprometa a respeitar os outros. Obrigado. Interromper. Ora, o que é que acontece? A Câmara nunca teve nenhuma dívida a Teixeira Duarte, que fique claro. Portanto, vir para aqui propalar mentiras, a deitar areia para os olhos das pessoas, é não ter outros argumentos. Bom. E, portanto, a Teixeira Duarte assumiu essas responsabilidades que eram dela. E, portanto, a Câmara Municipal não tem que pagar €1. Segundo, a Câmara Municipal trabalha com centenas de empreiteiros. E é que o mais importante não é a Teixeira Duarte. E, portanto, isso é fácil de demonstrar. Relativamente a outras questões que aqui foram abordadas, de transparência disto e daquilo, eu acho que fico sempre surpreendido com isto, porque a Câmara Municipal é auditada pelo Tribunal de Contas, é auditada pela Inspeção de Finanças, pelo Ministério Público, por uma quantidade de autoridades e, portanto, que até hoje encontram, naturalmente, como em qualquer Câmara Municipal, uma regularidade de determinada natureza, mas nunca não tem conhecimento de qualquer ilegalidade. Segundo, avanças. Não há avanças de 100 mil euros na Câmara Municipal para ninguém, seja para a filha do Presidente, seja para quem quer que seja. Portanto, as avanças são sempre celebradas por 3 anos e, portanto, o montante que é indicado é sempre por 3 anos e não por um ano. E, portanto, tira-se 100 mil euros por ano, não sei o quê, tal. Conclua mais uma vez. Segundo, é mesmo ter alguma pobreza de espírito, vir para aqui falar em almoços de luxo, disto e daquilo, etc. São almoços que se praticam em todas as câmaras municipais. Terceiro, estamos aqui numa sala lindíssima do Palácio do Marquês. Este palácio é ocupado com funcionários. Estão aqui os serviços de Porto, da Ação Social e da Cultura.
O dito mamarracho que tem construção... Não, disso falaremos mais tarde, que é um desculpa. Não, mas vamos voltar a isso em detalhe, e se vamos voltar a isso, teremos o tempo. Mas depois voltaremos se tivermos tempo para isso. Peço desculpa. Conclua que eu tenho que dar tempo a... Vamos falar da situação financeira. Está bem, mas já respondeu a muitas das acusações que lhe foram feitas. Não respondi nada das situações financeiras. Eu perguntei-lhe o que é que faria para acabar com este limite de suspeição e está a negar algumas das acusações que foram feitas. Tem que ser mais sintético. Não, a situação financeira, a única coisa que eu tenho que dizer é que a situação financeira da Câmara é sólida. Isso já eu disse ao início. Pronto, é das melhores posições a nível nacional e no que diz respeito a impostos, temos os impostos no mínimo. Portanto, o IMI, a Câmara não pode baixar mais o IMI do que aquilo que já baixou. Portanto, esta ideia também de dizer que são impostos elevadíssimos, etc., todos os impostos agora estão no mínimo legal. Muito bem. Ana Sofia Antunes, falando agora de um outro aspecto, não apenas responder para o lado A e para o lado B, o PS de Oeiras tem historicamente uma posição um pouco ambígua no que a apresentação de contas diz respeito. Eu passo a explicar. Critica aspectos da governação de Isaltino Moraes, nomeadamente urbanismo e habitação, mas em matérias financeiras evita um alinhamento automático com a oposição mais dura, no caso a Evoluir Oeiras ou da CDU. Será que é para não hostilizar parte do eleitorado moderado que reconhece a robustez financeira da Câmara? A robustez financeira da Câmara existe, embora com alguns aspectos que são de apontar. Em determinado momento do percurso político do Partido Socialista em Oeiras foram tomadas posições no sentido de estabelecer determinados acordos no sentido da Associação de Pelouros e, portanto, daí advêm responsabilidades. E, portanto, eu respeito aquelas que foram as decisões tomadas em determinado momento por quem as tomou. Neste momento, a encabeçar esta coligação PS e PAN estou eu e, portanto, eu tenho as minhas posições. Relativamente às questões da robustez financeira da Câmara, efetivamente ela existe. Tem alguns aspectos que são questionáveis, digamos desta forma. Quem olha para as contas da Câmara de 2024 encontra receitas apuradas de um montante de 264 milhões de euros. Estas receitas inicialmente foram de outro valor, foram sendo reajustadas nestas múltiplas alterações orçamentais e fixaram-se aqui. Portanto, tenho um bocadinho de dificuldade em perceber como é que, face a receitas apuradas, 264 milhões em 2024, fazemos uma orçamentação para 2025 de 335 milhões. Isto é irreal, isto não existe, isto é ficção. Depois, relativamente àquelas que foram as despesas finais das contas apresentadas em 2024, de 255 milhões. Há, de facto, aqui alguns aspectos que a mim me chamam a atenção e que eu gostava de perceber porque é que aconteceram. E que era bom que não acontecessem em anos seguintes, por exemplo, perceber por que razão é que rúbricas como coimas e multas passam de 8 para 16 milhões, de 23 para 24, ou por que razão é que temos, de repente, impostos cobrados em 2024 no valor de 113 milhões e achamos que em 2025, por alguma razão, vamos receber impostos no montante de 132 milhões. Isto são gestões financeiras acrobáticas que a mim me fazem alguma espécie. Entendo sim que, em termos de contas da Câmara, temos que olhar para as coisas e penso que as pessoas percebem as coisas assim. Temos que olhar para isto como um bolo que é cortado em fatias e conforme destinamos fatias mais largas a um determinado tema, obviamente as outras têm de ficar mais finas e com valores de aquisição de serviços que chegam aos 67 milhões de euros ano, dificilmente vamos conseguir chegar a todo lado, ou pelo menos àqueles lados que mais interessariam. Muito bem. Sandra Lemos, a CDU critica a gestão de Isaltino por falta de transparência e por favorecer grandes interesses urbanísticos, mas continua sem conseguir, enfim, mobilizar apoio eleitoral para travar essas decisões. Que propostas concretas de gestão municipal apresenta para provar aos municípios que é uma alternativa credível? Mais uma vez, se as contas do município se estão de boa saúde, aquilo que esta força política importa é, sobretudo, perceber em que condições estão os trabalhadores da Câmara Municipal, por exemplo. E
de acordo com de todas as conversas que vamos tendo e de todas as nossas experiências neste Conselho, é que de facto os trabalhadores da Câmara Municipal Mas a minha pergunta é que propostas concretas de gestão municipal apresenta para provar exatamente que é uma alternativa. Lá está, que as opções políticas do município sejam no sentido de valorização de carreiras dos seus trabalhadores, que as contas sejam... Aumento salarial, portanto. Aumento salarial e melhoria das condições de trabalho e acabar, acima de tudo, com a precarização da grande parte dos trabalhadores da Câmara Municipal. Eu estou a pensar, por exemplo, nas assistentes operacionais que existem nas escolas do Conselho. Eu estou a pensar, por exemplo, nos assistentes administrativos que trabalham, por exemplo, em centros de saúde. É preciso, além dos aumentos salariais, também é preciso contratar mais pessoas para reforçar os serviços, porque os oeirenses merecem serviços de qualidade. E, portanto, estas são as prioridades da CDU. Todo o orçamento da Câmara é escrutinado em sede própria, como é evidente. Mas, portanto, essas são as propostas que esta é a nossa prioridade. Para exatamente se diferenciar do que aquilo que diz que está mal. Exatamente. É ao serviço dos oeirenses e a melhoria dos serviços dos oeirenses. Muito bem. Vamos passar para outra ronda de perguntas que terão que ser compensados, nomeadamente a CDU. Há aqui a candidatos que têm algum crédito a haver, mas passo agora aqui a bola à minha camarada. Talvez primeiro ouvir ainda sobre esta temática a perspectiva do Bruno Martins. Sim, tem toda a razão. Olha, está a ver, com esta confusão. É muita confusão. Com esta confusão toda, eu perdi-me e não pode saber. Não, eu tenho uma questão específica para si. O lapso foi só mesmo lapso, não foi esquecimento. A Iniciativa Liberal defende um rigor orçamental e sobretudo, eficiência pública. Diante destas contas da Câmara, que revelam uma forte capacidade financeira, considera que a gestão de Isaltino Moraes tem sido eficiente ou está a falhar no uso dos recursos do município? Está a falhar. Eu explico muito porquê. Aliás, pego na sua palavra, robusta, que creio que foi buscar ao relatório de contas da Câmara. Eu estive a ler o relatório de contas, por isso se olharmos de forma isolada para o relatório, está robusto. Falámos há bocadinho, temos uma taxa de autonomia de 85%, temos uma salvabilidade de cerca de 6, 5,4, creio. Portanto, em termos de dados normais, olhamos para as contas e as contas estão robustas. O problema é quando começamos a analisar a tendência. E a tendência mostra-nos que há um caminho que é crítico. Se olharmos para os 3 anos anteriores da Câmara, nós tínhamos uma taxa de autonomia de 95, agora estamos em 85, continua a descer. Se olharmos para a salvabilidade da Câmara, estamos em 21, agora estamos em 5,7. Ou seja, continua sempre a descer. Temos uma tendência de descida que nos preocupa e que continua, e a continuar pelas obras, já falámos aqui, e vai continuar, e basicamente estamos a hipotecar o nosso futuro. E isso para nós é um problema. A Iniciativa Liberal não tem um fundamentalismo com as contas, não há nenhum fundamentalismo. A questão é que, se nós não tivermos as contas certas, estamos a hipotecar o custo, a vida dos nossos filhos. E já vamos fazer, porque temos uma mastodonte que vamos falar daqui a bocadinho com certeza, de 80 milhões, vamos tentar aqui não hipotecar a vida dos nossos netos. Portanto, é esse o nosso ponto. Temos outra questão que também nos preocupa na questão das contas, que é, se olharmos para o lado das receitas, temos uma componente, ou a grande componente da receita, é do IMT, que são cerca de 50 milhões, mais ou menos, números arredondados. Isso a nós preocupa-nos, porque basicamente é uma receita que é instável. Amanhã há uma crise habitacional, há uma descida qualquer da Euribor, uma coisa qualquer, perdemos 30%, perdemos 15, 20 milhões da receita da Câmara do dia para a noite. E isso é uma coisa que nos preocupa, porque vemos a dívida continuar a aumentar. Dívida de conjunto de projetos, falámos aqui. Falámos na questão da habitação, a nossa posição é claramente não puxar essa dívida para a Câmara, é usar os privados, construir para arrendar e as outras soluções todas já falámos no passado. Isso a nós é um ponto que nos preocupa e que queremos efetivamente resolver. Queremos fazer mais do que isso, inclusive na questão das contas, que é um ponto importante. Agora. E aqui também para corrigir o Dr. Isaltino Moraes, que acho que se equivocou. A Oeiras aumentou impostos. A Derrama aumentou, desculpe, está nas contas. Em 23 nós passámos de 1,40 para 1,50 na Derrama. Aumentaram impostos às empresas. Nós temos a taxa de IRS, que é uma coisa que nós queremos devolver, são 20 milhões, e é possível equilibrá-lo nestas contas, tal como Lisboa fez, gradualmente ao longo dos anos. Continua nas mais altas aqui à volta. Conclua, por favor. Portanto, é possível resolver o problema das contas, é possível reduzir a pressão sobre as contas, é necessário inverter esta tendência, que olhando como de forma isolada é esta propaganda que efetivamente parece robusto, mas na prática, nas tendências, olhando para aquilo que é os custos da Câmara para o futuro, não vão ser. O mastodonte, como vamos falar aqui a bocado, vai começar a ser pago este ano. Eu dou-lhe um exemplo, a semana passada. Conclua, por favor. É só para terminar, o exemplo da Assembleia Municipal da semana passada.
um valor marginal, se quisermos, dentro aqui do orçamento da Câmara, um empréstimo de 900 mil euros, que vai começar a ser pago com uma taxa de carência daqui a 4 anos. Ou seja, o que é que isso significa para quem nos está a ver? O dinheiro vem agora, mas daqui a 4 anos, o executivo que for eleito daqui a 4 anos, que já não será parte das pessoas que estão aqui, de certeza absoluta, vai começar a ser pago por esse executivo. Portanto, nós temos de ter esse cuidado com o futuro para proteger pessoalmente os nossos filhos e os nossos netos. Vamos falar de mobilidade e de uma forma acelerada. Eu não posso dizer nada sobre a situação financeira. Já falou ao início. A primeira pergunta, a terceira pergunta foi para si, exatamente para responder não só às críticas, mas o que é que propunha para... Eu estou a ser aqui, vou lá ver, todos os candidatos atacam a Câmara Municipal e a situação financeira. Mas depois acaba por não haver debate porque eu não posso reagir. Há aqui coisas que não correspondem à realidade. Mas está bem, então quer ficar sempre ao fim para fazer um remate final. Eu falo no princípio. Isto é um bocado como as contas públicas. A gente pode empurrar as dívidas para o Estou sempre a falar no princípio. Não posso contraditar nada. Quer dizer, desculpem que vos diga, mas acho que devia haver alguma possibilidade de eu contraditar algumas coisas que aqui são ditas. Já contraditou muitas das acusações. Mas tudo bem, mas não há problema. Eu compreendo os candidatos. É só porque de facto há mais temas e nós comprometemos, já estamos a 15 minutos de terminar. Então que não seja sempre eu o primeiro a responder. Não foi o terceiro. Está prometido. Não será o primeiro para a questão da mobilidade. Parece-lhe bem? Estão todos de acordo. Não? Vamos acelerar a questão da mobilidade e também se estiverem de acordo. Acho que este cenário que eu vou descrever vai ser inquestionável por qualquer um de vocês. Congestionamento do trânsito, dependência do carro privado, serviços públicos de transporte locais frágeis, dificuldades no estacionamento. É um pequeno retrato do cenário da mobilidade em Oeiras. Pedro Frazão, tenho a certeza que vai querer acrescentar muito mais. Claro que sim, Ana Sofia, mas deixe-me começar e não comecei por si. Deixe-me começar por defender a minha honra, porque há pouco o Isaltino Moraes disse que eu não estava a dizer a verdade contra a SATU, e eu quero explicar aqui que SATU quer dizer Sociedade de Automóveis de Transporte Urbano de Oeiras, EM. E este EM, no fim da SATU, quer dizer o quê? Empresa Municipal. Portanto, quando esta empresa municipal foi extinta, essa dívida de 55 milhões que ela tinha à Teixeira Duarte e que foi perdoada, se a Teixeira Duarte não perdoasse a dívida, ela seria revertida para quem? Para a Câmara, porque era uma empresa municipal e o acionista é a Câmara. Portanto, vamos ver uma coisa. Aqui o Isaltino Moraes pode brincar à vontade com as palavras, pode acusar-me de mentiroso, pode acusar-me do que quiser. Mas o que acontece aqui verdadeiramente é que pela primeira vez existe aqui um partido, que é o Chega, que pode realmente ganhar esta Câmara e que é uma candidatura que não é controlada por este Executivo, porque nós não vamos aceitar pelouros como aceitou o PS, a vereadora do PS, ou como aceitou a vereadora do PSD, que depois foi contratar a mãe do cabeça de lista de 2021. Para falar de mobilidade, quero, mas era preciso fazer este sublinhado da defesa da honra, tem um minuto, porque não gosto muito, porque não gosto e não posso aceitar que digam que aquilo que eu acabei de preferir seria uma inverdade. Sobre a mobilidade, é verdade, esse retrato que fez é absolutamente catastrófico, mas corresponde à verdade. Oeiras está atravessado por uma artéria que é a A5, para a qual este Executivo já tentou oferecer e propor e prometer várias soluções que são sempre desmentidas pela Brisa. Aliás, ainda agora este mês, em agosto, no mês passado, em agosto, tivemos mais uma notícia da Brisa desmentindo uma promessa deste atual Executivo, e existe uma total dependência do carro particular. Existem 20 mil carros que entram e saem de Oeiras todos os dias. A rotunda de Passo de Arcos, a rotunda de Miraflores estão totalmente engarrafadas, estão totalmente estranguladas. Porquê? Porque não existe uma solução de transporte público. As pessoas que vêm de fora e querem circular dentro de Oeiras não têm esse transporte público. E o Chega vai apostar fortemente para retirar os boys and girls da Parque Estejo e colocar lá pessoas que efetivamente saibam de transportes e que ponham o transporte público a funcionar em Oeiras. Isaltino Moraes, estava a pedir para falar, mas vamos falar de mobilidade. Sim, mas um minuto para contra-argumentar e depois falar de mobilidade. Realmente, nós estamos muito habituados a que o pessoal do Chega, deputados, políticos do Chega, atirem uma série de situações para o ar que não correspondem mesmo à realidade. O seu candidato do Chega devia ter estudado a lição. E, portanto, não basta chegar aqui, deitar as coisas e depois não há contraditório. Ora bem, o SATU não é que o seu candidato do Chega não leu os estatutos da empresa e não leu o acordo parasocial. É que nos termos do acordo parasocial da empresa, apesar de ser uma empresa municipal, todas as dívidas são da responsabilidade do parceiro privado.
É o que está lá escrito no Acordo Parasocial. Portanto, não houve perdão de dívida nenhuma. Nos termos do Acordo Parasocial, a empresa Teixeira Duarte era responsável por toda a dívida. E, portanto, foi assim que realmente assumiu a dívida. Não houve perdão de dívida nenhuma do que quer que seja. Isaltino, quer recuperar o sistema automático de transporte urbano, que regressa em 2029. Fala também no transporte rápido Lisboa-Oeiras, com vários parceiros. E a minha questão é, neste transporte rápido Oeiras, no corredor o que terá o corredor na A5, que fatia do custo final vai diretamente para o orçamento da Câmara? Bom, eu ouço aqui os senhores candidatos a falar de mobilidade como se o problema da mobilidade e do transporte público fosse uma solução que estivesse, digamos, sob a responsabilidade de cada município de per si. Ora bem, nós estamos na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, há uma intercomunicabilidade. Há cerca de 70 mil pessoas que vêm trabalhar todos os dias para Oeiras. E há 50 e tal mil que saem de Oeiras para trabalhar fora, em Lisboa e em outros sítios. E, portanto, é óbvio que o transporte público é cada vez mais intermodal, é cada vez mais multimunicipal e, portanto, o transporte público, se for bom em Oeiras, tem que ser bom em Cascais, tem que ser bom em Loures, tem que ser bom em Lisboa. E, portanto, há uma interdependência nesta matéria. O poder local pode negociar, ter conversas com os operadores para ver horários, frequências. Mas coisas não são assim. Claro que a Câmara tem conversas com os operadores, tem conversas com todos, desde a CP, com certeza a CP, os concessionários de transportes, etc. Depois há conversas na área metropolitana de Lisboa. Por exemplo, o passe navegante, as facilidades foram dadas ao nível dos transportes nos últimos anos. A nova concessão de transporte público da Carris Metropolitana. A Carris Metropolitana é uma empresa intermunicipal, é uma empresa área metropolitana. Mas vamos olhar para o futuro e para os próximos 4 anos. Eu estou a falar do futuro. O futuro é isto. Mas isso não está... Não está aqui. Isso vai resolver o problema? Nos últimos 6 meses, houve cerca de 40% ou mais de cidadãos de Oeiras que passaram a utilizar o transporte público da Carris Metropolitana. Portanto, houve uma melhoria... E o trânsito melhorou? Na A5? O trânsito em Oeiras está como está em Cascais, como está em Lisboa, como está em Sintra. Há excesso de carros há excesso de carros na rua, as pessoas ainda são avessas a utilizar o transporte público, porque o transporte público, infelizmente, ainda não tem a qualidade que devia ter, é olhar para a linha de Sintra, olhar para a linha de Cascais. O último comboio da linha de Cascais, o última carruagem, tem 70 anos, quer dizer, e portanto é óbvio que houve também aqui um descuido no transporte público e não se esqueçam que as câmaras municipais só têm responsabilidade, só são autoridades de transportes há cerca de 6 anos. Há 6 anos esta parte. E, portanto, a Câmara Municipal está alinhada, falou do SATU, o LIOS, o VRT na A5, tudo isso são novidades, digamos, recentes, que felizmente já estão aprovadas pelo Governo. Vamos fazer só aqui na zona de Oeiras, a zona de Algés, por exemplo, o interface de Algés vai ser extraordinário. Estamos a falar de um investimento global da ordem dos 300 milhões de euros, dos quais a Câmara Municipal irá suportar 20% a 25%. A ANA propõe a renegociação dos serviços com a Carris e passos acessíveis e o passo navegante municipal gratuito. Isto vai custar quanto ao orçamento da Câmara? Acima de tudo, aquilo que nós entendemos que é fundamental nesta matéria da mobilidade é negociar sempre, é falar sempre, é ter sempre interlocutores e encontrar as melhores soluções. A nível de passe navegante, para que tenhamos uma ideia, nós temos neste momento o passe navegante já gratuito para todos os estudantes até aos 23 anos e financiado a 50% para os idosos com 65 ou mais anos. Portanto, o que propomos é a gratuitidade dos restantes, o que falta nos cidadãos com 65 ou mais anos e abarcar os que têm entre 23 e 65. Propomos esta gratuitidade para o navegante municipal, ou seja, dentro do concelho. Das contas que temos, isto vai custar 15 milhões de euros anuais. Anuais. E esta é apenas uma das soluções. Esta solução tem todo o mérito e tem toda a vantagem de funcionar desde que consigamos um conjunto de outras coisas. Primeiro, ter um canal aberto de comunicação com a Carris Metropolitana, no sentido de reforçarmos as ligações às principais estações de comboio, que neste momento não são as suficientes.
conseguir ter um reforço de oferta de transporte público para os principais parques empresariais. Efetivamente, estivemos com as pessoas que ali trabalham e que se queixam que efetivamente só têm transporte para sair dali quando não usam a viatura particular de hora a hora. Só mais um bocadinho, por favor. Mais do que isso, nós entendemos que é necessário garantir que há ligação de transporte não apenas desta forma para os principais interfaces, mas entre freguesias. As freguesias estão desirmanadas, não comunicam umas com as outras. E é esta experiência do meu trabalho na área da mobilidade que quero trazer para Oeiras. Por fim, uma medida que me parece fundamental, que é o transporte a pedido. Dedicado não apenas a pessoas com deficiência, mas genericamente a pessoas com incapacidade de mobilidade. E, efetivamente, esta pode ser uma solução que ajude muitas pessoas a conseguirem sair de casa e a conseguirem chegar aos sítios onde não conseguem chegar de outras formas. E este transporte a pedido, feito com viaturas de médio porte, que não precisam de ser autocarros, pode fazer simultaneamente o transporte a pedido, mas também pequenos circuitos de proximidade que sirvam a outras pessoas e mais idosos. Carla, defende um transporte público de qualidade e uma mobilidade sustentável. Como é que a mobilidade sustentável pode responder a estas necessidades tão urgentes? Sofia, eu sou utilizadora do transporte público diariamente, portanto conheço bem o que falta fazer em termos de melhorar as condições para quem anda de transporte público. Desde logo, em Oeiras, é preciso que venha um elétrico rápido, 1 metro de superfície e não mais um autocarro, ainda que seja em hidrogênio, em sítio próprio, para fazer a ligação entre Lisboa, Carnaxide, Linda a Velha e Algés. Portanto, nós defendemos o Liós como metro de superfície e não como agora houve um retrocesso para ser mais um autocarro que não tem capacidade de carga de tantos ou transporte de tantos passageiros. Nós também precisamos muito de uma rede integrada de ciclovias. Não é troços feitos avulsos só para dizer que se faz. É uma rede integrada. Precisamos de melhorar os passeios, os percursos pedestres, ter mais acessibilidade. As pessoas com mobilidade reduzida em Oeiras enfrentam obstáculos no dia-a-dia a caminhar em passeios. Portanto, nós temos de dar condições a todos para se movimentarem, melhor transporte público. Na A5 temos de ter, sim, uma via dedicada para o autocarro para Lisboa, nas horas de ponta. Está no nosso programa. Como também está no nosso programa, 60 bairros calmos, sem tráfego de atravessamento, medidas para reduzir as velocidades, que é muito importante porque nós temos imensa gente atropelada também em Oeiras. É um flagelo enorme os atropelamentos nas ruas. Portanto, nós temos de ter medidas de acalmia de tráfego, temos de ter, em alguns casos, medidas para os residentes terem onde estacionar os seus carros, porque nós não somos contra a viatura particular. Nós somos a favor de uma mobilidade sustentável e se menos carros circularem, todos nós vamos andar muito melhor. Sabe quanto é que foi o atraso do autocarro que eu apanhei hoje? Quanto? 18 minutos. Ia para Carcavelos e vinha de Carnaxide. E se calhar também foi um dia atrasado. Bruno, propõe resolver esta questão da mobilidade através da inovação. Fiquei curiosa. Não é através de um jogo de telemóvel, pois não? Não. O jogo de telemóvel é para mostrar o absurdo da situação. Esta questão, também já agora, foi um ponto aqui que a Carol mencionou, não foi um ato isolado dos 18 minutos de atraso. Há queixas regulares na Câmara de atrasos consecutivos com a Carris. Há um esforço da Carris, reconhecemos isso, mas acho que falta um trabalho maior da Câmara para garantir que se concretiza esse esforço. Falta também, podemos garantir que as paragens de autocarro não estejam em cima de sarjetas ou na terra e que as pessoas tenham condições para poder esperar por um autocarro. Por exemplo, são coisas muito básicas, mas que são um reflexo daquilo que é o programa em Oeiras e a mobilidade em Oeiras. Falou-se aqui de haver um grande centro em Algés, reconhecemos isso. Mas é fazer mais pressão sobre uma zona, esquecendo todo o resto do território. E nós vemos sempre o território como um todo e não podemos esquecer zonas como Oeiras, Porto Salvo, Barcarena, que têm essa carência de transporte e, principalmente, aquilo que também se falou aqui, a ligação entre os vários concelhos. É que vai propor aos operadores privados para que melhorem a qualidade do serviço, por exemplo? Os operadores privados, no caso da Carris, têm um contrato para cumprir, portanto, não é só incentivos. Então é só exigir que o contrato seja cumprido. Isso é o caso da Carris específico, ou seja,
O nosso ponto não é ver só o caso da Carris, nós vemos a integração dos concelhos, nomeadamente a ligação a Sintra e a Cascais, com um sistema próprio de metro ligeiro, se quisermos, ou um modelo semelhante, em que faça essa interrogação para garantir que tiramos a pressão dentro das entradas do concelho e das linhas à volta que existam dentro dos próprios 3 concelhos. Outra forma, também se falou aqui, é uma ideia que nós também não conseguimos compreender, claro, que é a Câmara de Oeiras, a Câmara de Cascais e a Câmara de Lisboa querendo fazer uma concessão ou querendo gerir a linha de Cascais, como se a Câmara tivesse capacidade para gerir uma linha de comboio, tivesse capacidade de inovação, tivesse capacidade de oferta, que conseguisse garantir os serviços. Se houvesse alguma coisa sobre ferrovia, não faz nenhum sentido. A Câmara tem que estar naquilo que é a sua função e gerir uma ferrovia não é. Da mesma forma que também não é produzir vinho, não é a função da Câmara. Portanto, nós temos uma visão completamente oposta nesse sentido, é privatizar efetivamente a linha, garantir que a linha, o privado, mais uma vez, através de questões contratuais, etc., cumpre aquilo que são as suas obrigações, garante o nível de serviço, atualiza as carruagens, garante o serviço às pessoas chegam a casa a horas, chegam ao trabalho a horas, fazem com o seu tempo aquilo que eles quiserem, porque o tempo é delas. Este é o nosso ponto, ou seja, é ver todo o modelo de mobilidade do concelho como uma questão integrada e garantir que não há uma pressão única num único ponto, neste caso o futuro será Algés, aquilo já está um caos em termos de estacionamento, já está um caos em termos de transportes, vai ser ainda pior. Portanto, porquê? Porque não há essa distribuição e essa visão do território como um todo. Estacionamento, só para dar uma nota muito rápida, é outro problema efetivo, que vem, mais uma vez, da forma como a habitação foi feita. E continua a ser. Uma pessoa em Carnaxide demora 1 hora para chegar a casa, demora 1 hora do seu tempo para estacionar, são 365 horas por ano, ou 250 se quisermos ver os dias úteis. São meses de tempo ali parado à espera de um autocarro, não pode, de um lugar de estacionamento, não pode ser. Sandra, um serviço público de transporte acessível e integrado em políticas sociais. Com certeza. Que gestão, então, propõe para o transporte público? O município, quando dialoga com os operadores, antes de o fazer, tem que ouvir as populações, tem que ouvir as necessidades dos oeirenses. E, de facto, são muitas as dificuldades, porque a rede que existe não é suficiente, é manifestamente insuficiente. Dou-lhe um exemplo. Alguém que vive em Queijas e algum idoso que queira ir ao centro de saúde de Carnaxide tem uma linha de hora a hora. Nem sequer tem um equipamento digno para poder estar à espera de um autocarro. Estas questões têm que ser resolvidas e têm que ser resolvidas rapidamente. Mas a CDU tem muitas outras propostas. Nós queremos concretizar o modelo de transporte coletivo como o elétrico ligeiro que ligue as linhas ferroviárias de Cascais a Sintra. Nós queremos, por exemplo, baixar, para incentivar o uso de transportes públicos, baixar o preço dos passes e torná-los gratuitos já para maiores de 65 anos e para pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo. Mas existem outras medidas que podem ser tomadas, como, por exemplo, a criação de parques de estacionamento nas zonas de interface que permitam, por exemplo, quem tem um navegante que possa usufruir de forma gratuita. Existem uma série de outras questões que na mobilidade têm que ser pensadas com seriedade. Tem que haver uma rede de ligações pedonais seguras, que não existe neste concelho. Há situações que são realmente perigosas, mas também uma rede de ligações cicláveis, exatamente para promover outro tipo de mobilidade, entre muitas outras medidas que a CDU propõe e que são urgentes, de facto. Foi mais de 1 hora de debate a ouvir as propostas dos candidatos à Câmara Municipal de Oeiras. Muito obrigada a todos. Assim termina este debate. Eu, de facto, gostaria de ter falado de mais temas, mas eu pedi a vossa ajuda. Também foi, eventualmente, uma incapacidade nossa, mas não conseguimos todos juntos levar a bom porto, porque havia aqui questões muito importantes, nomeadamente com a questão dos Moinhos das Andas, nova sede, tudo isso estava aqui previsto. Não conseguimos moderar os vossos tempos de forma eficaz, mas acreditamos que este debate possa tê-lo ajudado assim que vai votar no dia 12 a exercer esse direito e dever, pelo menos com um pouco mais de informação. Foi bom ter desse lado, fique por aí, fica bem. Voltamos-nos a ver brevemente no seu concelho. Até lá, fique bem.